como igreja, vive um momento ímpar na história da igreja, né? É um tempo em que nós somos chamados a ser relevantes, chamados a fazer diferença. No entanto, a gente tem dois extremos. Aqueles que acham que a igreja não tem o que fazer. Não tem o que fazer, isso não é problema nosso. E nós temos o outro extremo que entende que a igreja tem que resolver o problema. Há um distanciamento que precisa ser entendido. A igreja, ela precisa sim ser relevante, mas ela não vai resolver tudo, gente. E relevância não é resolver a situação toda, é contribuir para a solução. É de alguma maneira, dentro das nossas possibilidades, nós conseguirmos caminhos, pontes, que nos levem às pessoas que precisam de ajuda nesse momento. Que nós entendamos que não há saídas fáceis, que não tem como resolver por atacado, é uma situação por vez, e cada pessoa a quem abençoarmos nesse tempo faz com que a igreja seja relevante. Muitos criticam a igreja, e é fácil criticar, gente. Para quem está de fora é mole. Ser pedra é a coisa mais tranquila do mundo. Difícil é ser vidraça. E mais, sendo vidraça, você permanecer sendo relevante. Esse é o nosso papel. Eu lembro de uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: em muitas situações da nossa vida, nós nos sentimos como se fôssemos uma gota no oceano. E achamos que somos incapazes, que não tem o que fazer, que nós não estamos contribuindo com nada. Mas ela remata dizendo assim: sem essa gota, o oceano seria menor. Gente, ainda que você esteja fazendo pouca coisa, a pouca coisa que você está fazendo tem abençoado a vida de alguém. Você não precisa, aparecer no Jornal Nacional para ser relevante. Geralmente quem aparece lá é quem não é relevante. É quem não está fazendo o certo. Você não precisa ser capa de revista, homem do ano, a mulher do ano, a igreja do ano, a gente não precisa de nada disso. O que nós precisamos, meus irmãos, é na simplicidade. É no oculto, onde ninguém vê, continuar tratando uma pessoa por vez, cuidando de uma família por vez, abençoando quem cruzar o nosso caminho, de alguma maneira se esforçando para atingir alguém, porque esse é o papel da igreja, meus irmãos. A igreja relevante, ela vai no lugar oculto, sem os holofotes sobre ela, ela faz diferença numa vida por vez. E a pergunta que nós temos que responder hoje é exatamente essa: se nós estamos fazendo diferença dia a dia, se a nossa vida tem sido luz para alguém, se de alguma forma os relacionamentos, mesmo que distanciados, têm produzido na vida das pessoas paz, se as necessidades delas, ainda que nem todas, estão sendo supridas por aquilo que nós estamos oferecendo a elas. E esse é o nosso papel, gente. É dentro das possibilidades, ungidos pelo Senhor, entregando aquilo que temos. E mais, sabendo também o que não temos para entregar. Porque as pessoas criam expectativas irreais e a gente muitas vezes embarca nelas. Hoje, eu quero partilhar uma palavra contigo no livro de Atos, que vai nos mostrar as atitudes que eu e você, como igreja, precisamos tomar para ser relevantes nesse tempo. Atos capítulo 3. Abra, por favor, aí a sua Bíblia. Você que está em casa, Deus abençoe muito sua vida. Às vezes a gente fica em casa e fala assim: poxa, mas eu não estou me sentindo participante. Você é participante e te digo mais, como diria Digão. Fique em casa. Se você é pessoal aí que está no grupo de risco, fique em casa. Se você tem algum problema, fique em casa. O culto vai chegar até aí e você não vai ser menos crente, não. Entenda isso. Ah, pastor, eu vou à igreja. Então venha como produto de fé. Não vem com frescura, não. Ou não toque em mim, não olha para mim. Não, pá! Brutalidade, entendeu? Ou vem ou não vem? Tudo que não procede de fé é pecado. Entenda isso, meu irmão. E a gente não está preocupado em ter templo cheio, nem é recomendado. Mas a minha preocupação é que cada um de nós, quer estejamos aqui, quer estejamos em casa, nós entreguemos o nosso melhor culto. E a palavra que a gente receber produz em nós a capacidade de praticá-la no cotidiano. Não adianta nada
pegar a palavra, achar bonito, fazer comentário, botar coraçãozinho e não viver. Não adianta. Eu olho aqui o capítulo 3 do livro de Atos. Atos, capítulo número 3. Muito bem. A partir do verso número 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, a hora da oração. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eis a tua palavra, sobre a qual, Deus, nós ancoramos a nossa fé. Rogamos que o teu Espírito faça de nós ainda mais relevantes como igreja nesse tempo, que consigamos, Deus, família por família, pessoa por pessoa, lugar por lugar, a fazer com que a luz de Cristo brilhe em atitudes, em práticas, em vida, Senhor. Que em nome de Jesus, esse tempo difícil revele em nós e através de nós a bondade de Deus sobre a terra dos viventes, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, olhamos para esse texto. E esse texto, ele narra um momento também no qual a igreja, ela está se constituindo, está enfrentando os seus desafios, e Pedro e João estão subindo ao templo para orar. E a primeira atitude de uma igreja relevante é entender que a igreja, eu, você, cada um de nós individualmente juntos, precisamos manter uma vida de oração frutífera, uma vida de oração que seja contínua, dia a dia. O texto expressa claramente no verso 1, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Eles estavam ali e faziam isso todos os dias. Não foi algo esporádico, não foi por acaso. Eles todos os dias foram orando e orando e orando e se enchendo da presença, e chega um momento que transborda, meu irmão. Deus precisa transbordar da igreja nesses dias, mas se nós não nos enchermos, nós não temos nem para nós. Eu vejo hoje a igreja pedindo socorro. Ora por mim, meu irmão. Claro que eu vou orar por você, eu sou o seu pastor, eu amo você. Mas você tem autoridade para orar sobre a sua vida, para orar sobre a vida de alguém, para orar pelas pessoas e mais, para ver o agir sobrenatural do Espírito Santo. Infelizmente, nós não estamos conseguindo nem para o consumo interno. Como é que vamos atingir os outros? Quase que eu derrubei o telefone ali, o cara já me olhou de cara feia. Desculpa aí, me perdoe. Vou me organizar aqui, me perdoe. Você pode me perdoar? Muito obrigado. Cara barbudo assim, você tem medo, cara. Bom, você se cuidar. A gente precisa continuar orando, meus irmãos. Se nós desistirmos da oração, nós perdemos a relevância. Não adianta, gente, matar a fome física, porque ela volta. Mas quando você ensina o sujeito a buscar em Deus, a suficiência de Cristo se revela nele dia a dia. Pastor, não precisa dar nada, porque deixa o cara morrer de fome. Não estou falando isso. Estou falando que só comida não satisfaz. Precisamos orar. Em tempos de escuridão, a direção é pela voz, e a gente só ouve a voz de Deus quando se inclina em oração. A gente só tem direção de Deus para a vida da gente, para a vida da igreja, quando a gente ora. Nós queremos resolver na base da política. Não, porque fulano é isso, Beltrano é aquilo, fora ciclano. Meu irmão, eu não estou fora ninguém, eu estou dentro com Jesus. E o papel da igreja não é ficar gritando, fazendo manifestação. O papel da igreja é orar. Depois você faz sua manifestação. Quando for votar, você pega esses caras que não valem nada e não vota neles.
Mas aí fica 4 anos enchendo a paciência. E na hora de votar, vota errado. Porque não ora. Você acha que votar é exercício de cidadania. Não, votar é um exercício espiritual. Você pede direção a Deus, você busca a Deus. E não estou falando de votar em crente não, porque tem crente que não vale a comida que come. Estou falando, meus irmãos, da gente ter atitude de depender de Deus. Se você depende de Deus, Deus vai dirigir pela oração. Você quer ver um negócio interessante? Ovelha. Ovelha tem uma visão muito pequena. Ovelha enxerga pouco. E geralmente quando a ovelha quer enxergar longe, ela se perde. Vira comida de lobo. Pastor, então como é que a ovelha sobrevive? Simples. Ela ouve a voz do pastor. Onde ela está, ela ouviu a voz do pastor, ela sente segurança, ela compreende a direção e ela fica tranquila. Mas se não ouve, meu irmão, como é que faz? Não estou falando que você tem que fazer tudo que eu mandar, faça o que eu mando, não. Estou falando que quando você ora, o sumo pastor, Jesus, que dá a vida pelas ovelhas, dirige você. Torna a mim e a você relevantes. O que nos falta hoje, gente, não é conhecimento político. O que nos falta hoje não é gente estudada, capacitada. O que nos falta hoje são joelhos, capazes de se dobrar e orar ao Senhor. De parar de olhar para a pandemia, de parar de olhar para as más notícias e se concentrar no céu. Ontem, Deus abençoou muito a gente nas lives, pastor André, tremendo, pastor Nielson, coisas tremendas, Deus falou com a gente continua ouvindo por aqui e deixando sair por aqui. Meu irmão, se eu e você queremos ser relevantes como igreja, antes de qualquer coisa, vida de oração. Olhamos para Pedro e João, eles subiram o templo para orar, como sempre faziam. Por isso, Jesus transbordou deles. Jesus tem transbordado de você? O que tem saído da sua boca? O que sai da sua boca é aquilo do que o coração está cheio. Saiu dos lábios daqueles homens o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aconteceu. O que tem saído da sua boca? Vai morrer muita gente. Vai falir todo mundo. Não é isso que tem saído da boca da gente? Que profeta nós somos? Que tipo de profeta a gente é? Infelizmente, pela falta de oração, o coração não está cheio do Senhor. Mas que agora a gente pare tudo e diga: Senhor, de hoje em diante eu vou me concentrar em orar, em buscar, em me derramar diante do Senhor, porque eu quero ser relevante nesses dias. Pois bem, Pedro e João, eles eram relevantes como igreja porque mantinham vida de oração. Segundo, verso número 6, acompanhe o verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, a gente precisa aprender a entregar ao mundo o que só nós podemos dar. Tem algo que só a igreja tem para oferecer ao mundo. E esse talvez seja a grande crise que nós vivemos, porque nós queremos dar ao mundo aquilo que todo mundo dá, quando nós temos algo que ninguém mais tem. Você repara nesse texto, no verso 6, Pedro, ele diz, primeiro que ele não tem, eu não tenho prata nem ouro. Se está esperando alguma coisa de mim financeira, você está morto, porque eu estou pior que você se bobear. Mas eu tenho uma coisa que todo mundo que entrou aqui antes de mim não tinha. Eu tenho algo em mim que ninguém pode te dar, a não ser eu como igreja. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu tenho o poder em Cristo de mudar a sua vida. Esse é o papel da igreja, meu irmão. Ação social é importante, cuidar das pessoas é importante, mas só a mensagem de Jesus Cristo tem o poder de salvar vidas, de arrancar o cara do poder do inferno e fazê-lo viver no céu. Essa é a relevância da igreja, que muitas vezes a igreja não se dá conta. A igreja se perde muitas vezes porque não ora e não sabe o que tem a dar a esse mundo. Nós temos a palavra de salvação no nome de Jesus. Pedro sabia o que tinha. Pedro tinha a capacidade naquele momento, a lucidez de olhar para aquele homem e enxergar que todos que passaram antes dele deram esmolas, mas Pedro tinha em Cristo para aquele homem uma nova vida. Há muitas pessoas satisfeitas com esmola.
E a gente entende isso, mas nós não podemos dar só isso, deixar só isso. Há mais para a tua vida, meu irmão. Você que está em casa, há mais para a tua vida, há mais para a tua família, há mais para os teus vizinhos, para os teus amigos, há mais. A mensagem de Deus está na boca da igreja e a igreja precisa pregar. Pedro e João sabiam disso. Será que a gente sabe? A gente conversa sobre tudo, tem assunto para tudo, e o assunto já até acabou. Você vai lá, você liga a televisão, os filmes que estão passando, você já viu. Você entra na internet, o que tinha de conteúdo, você já viu. O pessoal está começando a reprisar jogo da Copa de 70, ninguém aguenta, meu irmão. É o caos. Olha, o futebol era bonito, não tinha nem imagem naquele troço, um negócio horroroso. E a gente fica ali olhando aquelas coisas, por quê? Porque a ideia do inimigo é tirar a gente do lugar de oração. A ideia do inimigo é fazer com que a gente ache que o que nós temos para falar é o que todo mundo está falando. Nós estamos na contramão do mundo, da sociedade. Todos entravam e jogavam uma moedinha, davam uma esmola, mas Pedro e João entram naquele lugar e dizem: olha para nós. A gente quer passar invisível, né? É difícil. Eu gosto de vir a pé para a igreja. Por quê? Porque você encontra as pessoas e elas param você. E geralmente elas falam contigo que não falam aqui. E as pessoas detestam ser paradas. Por que o cara ele quer andar de carro e rápido? Porque ele não quer falar com ninguém. Ele não quer ser visto, ele não quer ser notado. Ele não quer de alguma maneira se expor. Você imagina ali se Pedro fala: não, levanta aí agora, rapaz, fica em pé. E não acontece nada. E se expor? E a igreja hoje não quer se expor. Ela quer se manter como amiga dos poderosos, como lugar da racionalidade. Não, o nosso culto é racional. Claro que é, mas não é só isso. Há algo sobrenatural na vida da igreja, e se não é para viver o sobrenatural, nós estamos no lugar errado. Só que a gente se contenta com aquilo que a gente acha bom. Tá bom, pastor? Não, não tá bom. Deus tem o excelente para nós. Tem algo que só a igreja tem para ministrar esse mundo, que só você tem, que só eu tenho. Você vai fazer uma entrevista de emprego. E aí o cara vira para você lá, o psicólogo, você vai lá, acha o Sara está te esperando lá para fazer uma entrevista de emprego com você. Aí você fala: estou morto. Não entro mais. E aí o cara do RH vai virar para você e falar assim: muito bem, quais são as suas qualidades? Aí você vai dizer: não, eu sou um cara sociável, eu sou um cara legal, eu contribuo para a equipe, eu sou uma maravilha. E o psicólogo fala: muito bem. E aí ele vai perguntar para você: mas qual é o seu ponto fraco? Aí você, como um cara que foi treinado: eu sou perfeccionista. Todo mundo é perfeccionista, é impressionante. Karina começou. Ela é perfeita, ela já fez isso. Todo mundo é perfeccionista. E aí o psicólogo, para acabar contigo, fala: tá bom, então qual é a sua expertise? O que você faz que ninguém mais faz? O que você é melhor do que os outros? Aí o que é isso? Porque as pessoas não sabem qual é a expertise delas. Elas não sabem o que elas têm que as outras não têm. E se embanando e não arrumam emprego. Essa é a igreja do tempo de hoje. Deus vira e fala: o que só você tem para dar esse mundo, igreja? E a gente fala: não, a gente vai estar dando ali uma bolsa de compra, a gente está ajudando na casa de fulano, a gente está apoiando ciclano. E Deus pergunta de novo: o que você tem, igreja, que mais ninguém tem para dar a esse mundo? E a resposta que ele espera é a salvação em Cristo Jesus. É pôr o abatido de pé, é dar nova vida àquele que desde a nascença não conseguiu desfrutar do que Deus tinha para ele. Que a gente compreenda isso essa manhã. Relevância, meus irmãos, é vida de oração. Relevância é a mensagem do evangelho sendo pregada e vivida pela igreja. Terceiro, verso número 3, olha aí. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. A igreja relevante é aquela que sabe lidar com a expectativa do mundo. A expectativa do mundo não são por coisas espirituais, são por migalhas. A expectativa do mundo é pela sabedoria do mundo. E a igreja, ela vive a sabedoria de Deus.
Quando esse homem olha para eles, fita os olhos neles, eles sabiam que não iam atender à expectativa inicial daquele homem. E isso a igreja tem que sair desse lugar cor-de-rosa, de achar que existe um unicórnio, que a gente vai cuidar de todo mundo, que todo mundo vai amar a igreja. As pessoas, meu irmão, vão odiar a igreja sim. Quando a igreja pregar a verdade do evangelho e confrontar essa vida confortável de pecado com a realidade espiritual, de que há um céu para aqueles que creem em Jesus, mas também há um destino horrível para aqueles que não abrem o coração para Jesus. Continua existindo o céu na pandemia e continua existindo o inferno na pandemia. O homem está lá, acomodadão, esperando uma esmola. Havia uma expectativa que aquela igreja fosse acolhedora e amigável, que estivesse ali para afagar o ego, para dizer, olha, coitadinho de você, poxa vida, olha, eu tenho uma esmolinha para você, eu tenho uma moeda, eu tenho prata, eu tenho ouro, eu tenho para você coisas que vão, de alguma maneira, entreter a tua dor. Não, eles vão lá para oferecer àquele homem uma nova vida. Esse é o papel da igreja. Não interessa a expectativa que as pessoas tenham. A nossa mensagem é Jesus Cristo. É salvação, é mudança de vida, é caráter transformado. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que transgredia não mais transgride, é viver, é nascer de novo e nascer do alto. Essa mensagem não atrai, pelo contrário, decepciona. O jovem rico, ele vai embora aborrecido, porque ele era religioso até a raiz do cabelo, mas não havia ainda experimentado a vida em Jesus Cristo, depender totalmente de Jesus. Ele dependia das suas riquezas. E muitos dependem de coisas e não de Deus. É por isso que a vida é tão difícil, gente. Quando a gente depende de Deus, a gente descansa. A expectativa que os outros têm sobre nós, muitas vezes vai decepcionar. Estou eu aqui, um dia desses, e, de repente, escuto uma buzina do lado de fora. Falei, deve ser o carro do ovo. Fui ver, porque o ovo a R$16, o carro do ovo a 10. Falei, vou lá, vou rápido. Eu cheguei, tinha uma pessoa ali. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar com o pastor da igreja. Falei, sou eu. Não, eu queria falar com o pastor presidente. Falei, sou eu. Não, eu queria falar com o pastor sênior. Eu falei, já não sei mais, sou eu. Não sei mais, agora eu já não sei nem quem eu sou mais. Depois de tudo isso, meus irmãos, as pessoas, elas têm expectativa quando olham para a gente, que muitas vezes elas não vão ter essa expectativa saciada. Mas a realidade é que a nossa mensagem precisa impactar a vida das pessoas como impactou a vida daquele homem. Um homem que estava prostrado, um homem que vivia de esmola, agora ele se põe de pé e entra no templo diante de todo mundo, saltando e louvando a Deus. A paralisia daquele homem foi transformada pelo poder de Deus em culto de louvor. O que fazia com que aquele homem fosse envergonhado e abatido, agora é motivo de testemunho de nova vida. Esse é o papel da igreja. Arrancar as pessoas do chão e levá-las ao céu. Primeiro o pó da terra, e agora um homem saltando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Sabe, a gente precisa viver para a glória de Deus. Nós precisamos disso. O texto, no verso 7, e eu estou encerrando já. Verso 7, ele fala assim, ó. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Esse é o papel da igreja. A igreja relevante, ela põe o caído de pé, ela levanta aquele que se acomodou ao pó da terra, aquele que nunca teve uma experiência mais alta. A igreja enleva esse sujeito e dá a ele essa oportunidade. O arranca do lugar da vergonha, da afronta, da dor, e faz com que ele entre no templo saltando e louvando a Deus. Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel, é o seu papel, independentemente da situação e da circunstância. Nesse tempo, eu olho para Pedro e João e vejo homens destemidos, que não se preocupavam com a sua própria vida, mas que se interessavam por um homem que ninguém queria saber dele. Eu vejo que esses homens não estão preocupados com a teologia que pregariam, mas sim com o poder de Deus que se manifestaria na vida deles. Eu vejo homens
que não estão comprometidos com o aplauso da sociedade, mas estão comprometidos com a oração, com o testemunho e com a nova vida. A igreja relevante é aquela que está comprometida com a oração, com o testemunho de vida e com a pregação do Evangelho. Minha oração é para que o Espírito Santo desperte isso em nós. Cada um de vocês que estão em casa, desperte para isso. Há um testemunho que você precisa pregar. Há uma nova vida que você tem que ministrar sobre alguém. Há um caráter que precisa ser moldado a Cristo. E nós temos que acordar, meus irmãos. Não vamos fazer tudo, mas o que fizermos, façamos aquilo que só em Cristo é possível fazer. E você que está em casa e nunca entregou a vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Você que está aqui, de repente, nunca entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus hoje. Porque, infelizmente, meus irmãos, a vida passa muito rápido. E a oportunidade, muitas vezes, acontece e nós não aproveitamos. Aquele homem ali saiu de casa para mais um dia comum, prostrado, como alguém esquecido, e ele volta para casa, saltando e louvando a Deus, porque a vida dele foi transformada. Esse não é mais um dia comum, é o dia que Deus preparou para que você fosse transformado. Você quer entregar a vida a Jesus? Onde você estiver, pode levantar sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Você que está em casa, faça isso também. Alguém? Deus falou com você? Que o Espírito Santo conduza você a nascer de novo. Abrir o coração. E nós, como igreja, meus irmãos, continuemos sim a fazer ação social, a ajudar, a acolher, a cuidar de gente, mas que, sobretudo, a gente se lembre sempre, 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 o que só nós temos para entregar a esse mundo. A verdade de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo. A nova vida que arranca o homem das trevas e lhe conduz ao maravilhoso reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Desperta para isso, meu Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis a tua palavra, Deus, e nós como igreja, nós queremos, ó Deus, ser relevantes. Que esse tempo, Deus, que o Senhor tem nos dado, seja um tempo aproveitado em oração, em conhecimento da tua vontade, em direção do teu Espírito, para que assim, Deus, ofereçamos a esse mundo o que só a igreja tem para oferecer, a salvação em Jesus Cristo. Meu Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que agora se sentem confusos, que tem tantas escolhas para fazer, que não sabem como agir, mas que o Senhor lhes dirige, eles entendam o que podem e o que não podem oferecer a esse mundo. E vivam, Senhor, vivam para a glória de Deus. Que a gente consiga entrar na tua presença, saltando e louvando a Deus, porque o Senhor nos transformou. Muito obrigado por essa manhã, Deus. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém.